Falei que não, porque você não vai lá ficar no seu quarto. Falei que não, porque você não vai ficar lá no seu quarto. Vai ficar no quarto. Vai ficar no quarto. Vai ficar no quarto. Eu te falo, você não quer. Eu te falo, você não quer. Vai ficar no seu quarto vendo suas televisões. Sua televisão. Vai ficar no seu quarto vendo suas televisões. Vem ver suas televisões. Falei que não vai sair com suas amigas, não vai tomar sorvete, não vai. É hora de dormir, vai ver suas televisões. Ou vai no seu quarto, teste. Vai no seu quarto, teste. Vai no seu quarto,